TV Jaguar News, sua TV regional. A 7ª e última rodada do Campeonato Cearense Série C aconteceu neste domingo, 28 de julho. Não dá para negar que um dos confrontos mais esperados era Quixadá versus Sport Limoeiro. As duas equipes que mais se destacaram na primeira fase, com mais pontos e que dividiram as primeiras colocações durante toda a competição, se enfrentaram no estádio Abelhão, em Quixadá. Em campo, o que valia não era somente a primeira colocação da competição, mas uma disputa de dois clubes de tradição do nosso estado, que já fizeram grandes jogos em décadas passadas. Uma rivalidade que se arrasta há muito tempo. Apesar das oportunidades criadas pelas equipes, o jogo se encaminhava para o 0-0. Mas, aos 41 minutos da segunda etapa, em jogada pelo lado, Índio Potiguar, estreante da tarde, recebeu, tocou para Elvis, que cruzou na área, e Cauã só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e decretar a vitória do time da Terra dos Monólitos. O Cavalo de Aço amargou a sua primeira derrota na competição. O Quixadá conseguiu concluir a primeira fase sem derrota. Nos outros jogos da rodada, 4 equipes disputavam 2 vagas, visto que Quixadá e Sport Limoeiro entraram em campo já classificados, disputando apenas a primeira colocação na competição. No estádio João Ronaldo, em Pacajus, Terra e Mar e Aliança se enfrentaram às 15h30. O time do Mucuripe necessitava da vitória e torcer por um resultado negativo do Tianguá. Terra e Mar fez a sua parte, venceu por 4-1 a equipe do Aliança. O time do Aliança necessitava de uma vitória e também de torcer por uma combinação muito grande de resultados para sonhar com a classificação para a próxima fase. Terra e Mar 4-1 para a equipe do Aliança. No estádio Almir Dutra, em Maracanaú, o Tianguá recebeu a equipe do Crato. Tianguá abriu a rodada dentro do grupo dos 4 primeiros colocados. Porém, ao final, Crato venceu por 1-0 e com o resultado elástico do Terra e Mar, o Tianguá, mesmo com os 9 pontos iguais aos do Terra e Mar, acabou ficando fora da classificação. Crato 1, 0 para a equipe do Tianguá. No Abelhão, Quixadá 1, 0 Sport Limoeiro. Na classificação final da primeira fase do Campeonato Cearense, Quixadá, líder com 16 pontos em 6 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 0 derrota, marcou 10, sofreu 3, um saldo de 7, com 88,89% de aproveitamento. Vice-líder, Sport Limoeiro, 13 pontos em 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, marcou 8, sofreu 3, um saldo positivo de 5 e 72,22% de aproveitamento. Terceiro colocado, Crato, 10 pontos em 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 12 gols pró, 7 gols contra, saldo positivo de 5, 55,56% de aproveitamento. Quarto colocado, Terra e Mar, 9 pontos em 6 jogos, 3 vitórias, 0 empate, 3 derrotas, marcou 12, sofreu 11, um saldo de 50% de aproveitamento. Quinto, Tianguá, 9 pontos em 6 jogos, 3 vitórias, 0 empate, 3 derrotas, marcou 8, sofreu 7, um saldo de 50% de aproveitamento. Aliança, sexto colocado, 4 pontos, 6 jogos, 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas, marcou 5, sofreu 10, saldo negativo de 5, 22,22% de aproveitamento. Último colocado, Itarema, 0 ponto, 6 jogos, não venceu, não empatou, foi somente derrotado em 6 jogos, 1 gol pró, 15 contra, saldo negativo de 14, 0% de aproveitamento durante o Campeonato Cearense da Série C. Conforme a fórmula de disputa do Campeonato Cearense da Série C, na segunda fase, ou seja, na semifinal, as 4 equipes que avançaram da fase anterior se enfrentam obedecendo ao seguinte cruzamento: primeiro colocado versus quarto colocado, segundo colocado versus terceiro colocado. As partidas acontecem em ida e volta.
Ao final, as duas melhores equipes garantem vaga na Série B estadual de 2025 e disputam a fase final do certame. De acordo com a classificação, primeiro colocado, Quixadá, versus quarto colocado, Terra e Mar. Segundo colocado, Sport Limoeiro, versus terceiro colocado, Crato. A Federação Cearense de Futebol ainda vai se manifestar com relação a datas e horários dos confrontos. O que se sabe é que primeiro colocado Quixadá, segundo colocado Sport Limoeiro fazem o segundo jogo da semifinal em casa, ou seja, Quixadá no estádio Abelhão, Sport Limoeiro no estádio Bandeirão. Agora é semifinal do Campeonato Cearense da Série C.